Nós vamos dar sequência a este nosso encontro, um encontro informal, quase de família, gente amiga da Dona Amélia, e passava a palavra ao professor Breyer. O professor Breyer então vai usar da palavra para abrir a sessão na sequência da intervenção inicial do Sr. Presidente de Freguesia e, naturalmente, depois teremos a possibilidade de ouvir também a Dona Amélia. Muito boa tarde a todos. Eu não venho para abrir a sessão, mas fui convocado mais ou menos à última da hora. Eu vou apenas mencionar que a poesia tem sido muito importante na minha vida. Quando eu era criança, era comum na minha família, depois do jantar, termos uma leitura de poesia e de textos bíblicos. Quer dizer que eu aprendi a apreciar a boa poesia desde criança. Eu sou de origem rural, de um lugar não muito maior que a Rosa. Bom, mais tarde na minha vida, quando a minha família havia mudado para uma cidade maior, todos os anos eu ia a uma cidade que ficava a uns 100 quilômetros de lá. Na época era uma pequena viagem, mas era uma viagem. Ouvir a leitura das poesias do Robert Frost, um grande poeta norte-americano. E eram leituras feitas pelo próprio poeta. Faz alguns anos que estou a acompanhar com muita admiração e muito aproveitamento a obra poética da Maria Amélia, da poetisa
Maria Amélia. Eu já sou da idade que eu sei que já tive a experiência de observar muitas pessoas que passaram pela vida com experiências de várias naturezas, nem todas experiências felizes. Algumas dessas pessoas parece que não aprenderam nada da sua experiência anterior, porque não refletiram, não foi uma experiência refletida. Isso jamais seria o caso da Maria Amélia, que reflete com muita sensibilidade, muita profundidade e, quero crer, muito aproveitamento as experiências boas e as experiências más. Bom, como eu não vim para abrir a sessão, não vou falar mais, mas eu queria tomar a liberdade de apresentar uma pessoa com quem venho a conversar sobre a poesia da Maria Amélia durante muito tempo. E ela associou essa poesia com a obra de um grande poeta russo, infelizmente não devidamente traduzido para o português. Então, a Larissa iria dizer duas palavras. Desculpa, mas não vou ocupar muito a sua atenção. Só nós falamos de poesia de Maria Amélia e eu disse que muitos não examinei bem este último livro, mas a Sinfonia de Saudade eu li atentamente e mesmo no índice os títulos são muito tristes. Saudade, dor, mendiga e todas essas coisas muito tristes. Mas a poesia não tem esse, não sinto, vou dizer, o abismo dessa poesia. E como já mencionou, o poeta Augusto Pushkin disse que na minha poesia, na minha tristeza, não há sombra. Então a poesia dele é muito clara e sempre provoca otimismo. Eu simplesmente sou amante de boa poesia e mesmo sem saber os fatos da vida da Maria Amélia, também lembro outro poeta famoso russo que disse, quando perguntaram sobre a biografia dele, a vida dele particular, ele disse: eu sou poeta. E isso é interessante. Maria Amélia entra nessa série de poetas bons, que são interessantes porque são bons poetas. E queria dizer que outra famosa poetisa russa, Akhmatova, muito famosa, ela nunca se deixava, nunca permitia nomear ela como poetisa. Ela dizia: eu sou poeta. E acho que Maria Amélia é poeta. Muito obrigado ao professor Ryan e à professora Larissa, e agora ia usar a palavra ao professor Isaac. Muito boa tarde a todos e a todas, especialmente ao excelentíssimo Dr. António Magalhães, presidente da Câmara de Guimarães, que é a segunda vez que nos encontramos na mesma mesa para apresentar um livro da nossa comum amiga. E quero saudar especialmente ao padre
Luís Peixoto e a toda esta paróquia que há 2 anos invadiu Santa Mariña de Águas Santas e durante umas horas nos sentimos un pouco máis galegos e un pouco máis portugueses. Que esas invasores continúen, porque Galiza necesita de Portugal, necesita dos portugueses, para que a nosa lingua continue florindo na Galiza e cada vez os galegos e os portugueses compartamos unha mesma lingua común, con pequenas variantes, iso sí, mas a mesma lingua. Alén diso, posso dizer abertamente que esas pequenas variantes non son exclusivas dos galegos, senón que tamén son propias do Miño e de Trás-os-Montes. Teño lido moitos libros de autores destes lugares e a verdade é que cando leo os seus libros estou a ler libros que son lexicalmente libros tamén da nosa terra do norte. Depois eu fiz o prólogo deste livro, mas vou dizer unhas cuantas verdades que ninguén sabe, alguma nem sequer a propia autora deste livro. E depois, se queren, pois podemos ler o prólogo. Primeiro, este livro, a raíz, o fundamento deste livro, surxiu na miña mente, non na da autora, quando en Guimarães apresentamos o libro Ser eu e Soñar. Un libro do que gostei e acho que gostaron todos, que há por aí un exemplar, mas acho que non debe de haber exemplares nen para comprar, nen para nada. Naquel momento eu pensei que María Amelia podía continuar esa temática. E un día falei con ela e disse se ela quería traballar nisso. Apresentoume un traballo, gostei do traballo, mas non enxía os meus desexos de que fose un traballo como continuación do anterior e que en parte o complementase. Apresentoume un segundo traballo onde a inmensa maioría xa estaba dentro desa liña e entón eu dixo, continúa por aí. E ao pouco tempo, xa esgotada, cansada, dixo, olha, xa non escrevo máis. E eu dixo, descansa, María Amelia, teu traballo é un traballo ótimo, un traballo bom. E hoxe, felizmente, nos encontramos aquí a disfrutar deste libro, que non vai ser o último, porque ela está a escrever continuamente, ten máis libros sen publicar, cada día escreve máis, e pode acontecer que, como lle aconteceu unha vez, que depois dun exame moito longo e difícil, chegou a casa e pasou toda a noite a escrever poesía. Ou non é certo? É verdade. Bom, eu confesso-me a ela. O meu relacionamento con ela é un relacionamento moito grande. Coñecía no ano 1994, cando un dos profesores que está aquí, que é David Araúxo, convocou a galegos e a portugueses para termos en Pobo do Lañoso unhas xornadas de cultura galaico-portuguesa. Lá coñecí a Amelia, tive que presentar un libro dela rapidamente, sen quase o ver, nen unha olladela así por cima, e depois eu falaba e ela lia. Naquela altura, a Amelia ainda tiña un bocado de medo de falar en público.
Agora, nada de nada. A Amélia hoxe pode falar en cualquier lugar e en cualquier momento. En cualquier lugar e en cualquier momento. Levámola a Ourense a unhas xornadas diante de máis de 200 persoas, recitou durante quase unha hora. Todo o mundo estaba calado e atento. E estaban pensando, e esta señora, onde tira tudo iso? Porque o problema era que ela non lía, ela recitaba. Que eu saiba, e acho que non me equivoco, tanto os libros que teñen prosa como os libros que teñen poesía, tenos todos decorados. De maneira que, colle dixer, olla, recítame este poema, automáticamente xa non precisa andar aquí á procura do libro e simplemente recita. No, agora é libre. Agora é libre. Depois levámola a unha escola secundaria, levámola tamén a radio de Allariz, e depois un día perguntaron se podía ir a un encontro de homens e mulleres de comisións operarias a intervir e falar ali sobre o papel da muller no mundo. Falamos con ela non ten problemas, problema niño que vai ter. Había unha mesa, foron falando todos, foi falando unha, depois foi falando outra, depois outra. A verdade é que eu estaba un bocadiño xateado, non pola maneira que... non polos conteúdos, senón pola maneira como aquilo se estaba a exprimir. Moitas veces así un bocado sen forza, sen vontade, era falar por falar. E depois tocoulle un momento a ela e o ambiente caldeouse. Comezou xa aquilo a mudar. Mas eu estaba a pensar, mas ela veio aquí para recitar e agora resulta que están a falar de outras cousas. Iso non pode ser. Entón, afinal, deronlle a palabra para recitar un poema. E a verdade que é un poema dos seus primeiros libros, ou talvez do primeiro ou do segundo. Non era dos últimos. A verdade é que eu coñezo os todos porque os teño todos, felizmente oferecidos pola autora. E comezou a recitar, o público ficou totalmente atento, encantado, e ao final todo foron aplausos, aplausos e aplausos. E as mulleres a falar con ela e preguntarlle por unhas cousas, por outras. Quer dizer, cautivou o público. Aquilo xa non era estar aquí, temos que estar porque há que cumprir con os requisitos, senón que era un momento en que as persoas se entendían, confraternizaban e estaban pensando un bocadinho máis no que pode ser a vida das persoas cando há amor, cando há entusiasmo, cando há unha maneira de ver o mundo diferente destas outras maneiras tan difíceis, tan asquerosas como é un capitalismo feroz, que o único Deus é o diñeiro todo o mundo adora, todo o mundo venera, todo o mundo é algo se ten diñeiro, se non ten nada non é nada, se non ten diñeiro non é nada. Quer dizer, o mundo dos valores humanos perdeuse